Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Fico muito feliz se vocês já vieram do primeiro vídeo, fico muito contente que vocês estão aqui de volta. Se você é a primeira vez, prazer, meu nome é Carolina. Eu trabalho online como assistente virtual, secretária executiva. Atualmente estou na casa dos 30 e pela primeira vez eu decidi me arriscar a tomar essa ação para estar aqui com vocês, trazer um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho, trazer dicas, de negócios também, mas principalmente para falar sobre assuntos totalmente aleatórios, sobre livros, psicologia e afins, tá? Eu prometo tentar não ser aquele canal que faz vídeos sobre hábitos, essas coisas assim, porque pra mim é legal, é um tipo de conteúdo que agrega sim, para algumas pessoas funcionam, mas eu tenho uma outra opinião e vou trazer um outro dia um vídeo sobre isso pra vocês, tá? Que eu creio que é muito legal a gente assistir vídeos, ler conteúdo de autoajuda, de hábitos e tudo mais, mas nem é sempre fácil aplicar. E por quê? Não vou trazer questão, lógico, a neurociência é maravilhosa, mas eu vou trazer alguns pontos que talvez te ajudem também, mas para um outro vídeo. Hoje eu tava rolando ali, o feed do meu Instagram, algo que eu tô tentando parar um pouco, já reduzi muito meu tempo de tela, mas algo me tocou muito hoje e eu quis fazer esse vídeo justo hoje para não perder essa energia que eu tô do vídeo que eu assisti. Eu não vou colocar aqui como react, mas eu vou deixar aqui na descrição o link, tá? Pra dar créditos também à pessoa que trouxe esse assunto, que é algo que eu achei, assim, sensacional. A fala: não volte pra casa em chamas, mesmo que você esteja morrendo de frio. Conseguiu entender? De primeira, eu fiquei meio boiando. Eu achei que tinha alguma coisa a ver realmente com a casa incendiada. Eu não tô brincando. Porque às vezes a gente tá ali na correria do dia a dia e você só tá ouvindo, o conteúdo. Às vezes eu deixo ali rolando enquanto eu lavo a louça, enfim. E eu falei, ué, mas como assim? E daí ele trouxe, que dentro pode ser dentro de um relacionamento, pode ser em relação à amizade, pode ser em relação a até trabalho mesmo. O que acontece? Essa casa em chamas é aquela casa que você acabou de sair, aquele momento ruim que você conseguiu se libertar. Não é nenhum momento, às vezes são anos, de uma situação ruim que você acabou de se libertar, e só porque você saiu de lá, que você, seja por carência, seja por desemprego, seja por... Eu acho que a carência entra no âmbito de relacionamento amoroso quanto em amizade. Não sei pra você, mas eu acho que nós, como seres humanos sociais, nós queremos estar num meio, nós queremos pertencer. Então, acho que essa carência também faz parte da questão da amizade. E no momento que eu estou recém separada, eu vou falar desempregada, apesar de eu ter a minha empresa, muitas portas foram fechadas esse meio do ano por diversas questões, principalmente quando você trabalha no âmbito internacional. Conflitos mundiais também atrapalham negociações. Então, muita coisa parou, muita coisa foi deixada de lado por conta também desses conflitos, Porque conflitos para a economia e afins. Então, eu estou me reestruturando totalmente, tanto como eu, empresa, quanto eu, Carol, pessoa. E tanto é que isso eu trouxe, essa questão aqui pro canal, principalmente por conta disso. Separação dói, por mais que tenha sido minha iniciativa, mas o todo, machuca, e muito. Questão de emprego, com certeza machuca muito, e a gente fica nessa ansiedade, nessa questão de
uma certa paranoia, né, eu creio. E, enfim, são pontos muito importantes, assim, que me fizeram compreender mais a fundo e sentir mais essa frase, né? Então, a gente tem que identificar os nossos ciclos repetitivos, né? Nós temos que, quando essa carência, né, quando meio vergonhoso, mas já que a gente tá aqui nesse papo, eu senti esses últimos dias essa carência, né? Por não ter ciclo de amigos, por não ter um relacionamento amoroso, realmente acaba às vezes fazendo falta. Mas aquele negócio no meu cérebro falando, Carol, não, querida, não. Por mais que seja fácil, né, a gente clicar ali e mandar uma mensagem, seja fácil você querer voltar para um ambiente de amizade que, querendo ou não, era tóxico, né, que você acabava mais de lado, ignorada, do que, né, realmente participando ali do grupo. Então, eu acho que a carência, ela é um sinal, né, muito claro de que nós temos que tratar essa carência. A gente tem que identificar do porquê, né, que a gente está sentindo isso, o que em nós está faltando. Porque muito do que a gente procura no outro, digo novamente, amorosamente, né, romanticamente ou em amizade, tá faltando principalmente na gente. Então é algo que a gente precisa repensar nisso, né? Por isso que existe a terapia, mas nem todo mundo pode estar pagando a terapia, nem todo mundo consegue ter acesso à terapia pelo SUS, né? Porque pelo menos aqui na minha cidade é ultra mega complicado você ter esse acesso gratuito. Então, a gente acaba repetindo ciclos, né? Por isso que eu deixei aqui, né? A gente é um hábito que, se a gente continuar, nós vamos morrer, né? Seja como pessoa, seja a nossa alma, seja a nossa fé, seja... enfim, muitas coisas. Não quer dizer que o morrer seja falecimento, né? Ser enterrado, ser cremado, enfim, não é isso. A gente morre muitas vezes antes de realmente falecer, né? Do nosso corpo perecer. Então, eu creio que nós temos que nos cuidar agora, repensar, refletir realmente sobre as nossas atitudes, o que nós estamos sentindo, por conta de estar nos matando mesmo. E eu acho que a gente faz isso com muita frequência, muita mesmo. Seja você dando um sinal positivo, né, para agradar alguém, sendo que você não quer ou que você não pode, seja uma demanda a mais no trabalho que você tá pegando só para agradar, sendo que você não tem condições, principalmente psicologicamente, para aceitar aquela demanda. Seja muitas vezes que você tá comendo algo, e eu falo isso por mim, porque eu tenho essa experiência, algo que não te faz bem, você sabe que você vai passar mal, principalmente os intolerantes, né? Eu sou intolerante à lactose, mas não só isso, eu descobri uma doença crônica ano passado, e que foi até a ocasião de uma cirurgia de emergência que eu precisei fazer. Se vocês quiserem saber, eu posso estar contando um pouco sobre isso, mas eu acabava comendo muitas coisas que eu não podia mesmo, e aquilo me fazia muito mal. Aquilo fazia com que eu não fosse no banheiro, por exemplo, aquilo fazia com que eu tivesse cólicas abdominais tenebrosas, de não passar mesmo. Enfim, fora outros sintomas que estavam acabando comigo. E isso também é um comportamento, um ciclo tóxico com a gente para nós mesmos, que a gente tá tapando um buraco, prejudicando o outro, e no fim quem se ferra somos nós. Isso tá óbvio, né? Mas enfim, quando a gente fala, né, dessa casa pegando fogo, uma perspectiva que ele trouxe maravilhosa é quando você tá na casa que tá queimando, fecha o olho aí, imagina que sua casa começou a pegar fogo,
tá aquela fumaça preta, aquela coisa muito doida, muito quente, insuportável, você não consegue respirar. E finalmente você acha a porta e consegue sair. Você respira aquele ar que, né, lá de fora, vamos supor que tá de noite, né, que nem por aqui tá frio, tá chovendo. Você respira ali aliviado e você tá chorando, você tá sorrindo, você tá, sabe, aquela coisa que você não sabe explicar, mas que você se sentiu liberto, você tá vivo. Parou pro momento que você fala, putz, não tem uma casa mais. Minha casa tá queimando. Aqui fora tá frio. Tá um frio da P. Que eu vou fazer? Eu tô sozinho, tô no frio, tô sujo, tô lascado, não tem pra onde ir. Tô sozinho. E daí você para no meio da rua, aquele vento gelado, aquela chuva batendo no seu rosto. No começo tava bom, aquela chuva, você tava se sentindo, né? Meu gato. Aliviado. Mas depois você começa a ficar, se sentir congelante, né? Quando você fica muito tempo na chuva, no frio, você sente aquele frio. E você olha para aquela casa e você tá do lado daquela casa que ainda tá em chamas. E tá vindo aquele calorzinho, tá te esquentando. E daí você fica, putz, vou voltar para lá, né? Vou voltar para lá. Lá tá quentinho, lá tá confortável. Não tá seguro, tá confortável. E é nessa que você tem que pensar 3 vezes, 10 vezes que seja. Você prefere o conforto ou a sua segurança? Você prefere viver ou você prefere que aquele sufoco, né, aquela fumaça entre nos seus pulmões de novo e vá te matando aos poucos? E aí? E é nisso que eu parei assim, respirei pra caramba, porque quando a gente fala de relacionamento, de amizade, é muito mais fácil você voltar pra principalmente até, né, familiares tóxicos e tudo mais, é muito mais fácil você correr de volta pro que tava ruim, mas que você já conhece. É muito mais fácil. Você já conhece aquela pessoa, você pode desabafar com ela mais abertamente, você já conhece fulano, você pode se entregar, né, principalmente sexualmente, mais fácil do que com outra pessoa. E nessa, você não para pra pensar, só porque você tá ali carente, você não para pra pensar que a sua vida tá em jogo. E mais uma vez, não é a sua vida corpórea, né? Não é o seu corpo vivo. É a sua sanidade. Entende? Então, é algo assim que é necessário pensar, entende? E aquela volta, fala assim, não, mas não vai dar nada. É só dessa vez. É só pra mim ver se ainda tá bom. É só pra mim ver se vai mudar alguma coisa. É só pra ver se tá valendo a pena. Não vale. Não vale, querida. Não vale, querido. Não vale. Tá? Então é algo que tá doendo agora. Para o caralho. Vai doer? Para o caralho. Você vai sentir saudade, vai sentir falta, mas não vale a pena voltar. Mais vale você ficar com frio por um tempo, conseguir um agasalho na rua, depois você consegue um banheiro público, depois o sol vai aparecer, vai esquentar, a chuva vai passar. Alguém que te conhece, que sabe do seu valor, vai te estender a mão, vai te dar um prato de comida, você vai conseguir um emprego, e é isso. Para. Entendeu? Parou. E é isso. E a questão, né, da importância de você se reconhecer, se valorizar, se permitir ter valor, se permitir ser quem você é realmente e quebrar esse ciclo. Porque a partir do momento, e eu me vejo nisso, tá? Por isso que eu trouxe esse assunto aqui, que a gente se vê na merda. E daí a gente volta para onde, né?
pro curral ali onde tá cheio de... Nem sei se essa palavra tá certa. E acaba que você volta ali pra sujeira. E daí quando você consegue sair, você acha que você... aquele outro lugar tá limpo. Mas é o mesmo. Tem esterco do mesmo jeito, mas tá com um cheiro diferente. Tá com uma pintura nova. Daí você vai pro outro lado. E nessa, gente, eu só espero que eu não pegue o fio aqui, mas... E enfim, a gente precisa reconhecer que, lógico, vai acontecer outras vezes, né? Da gente passar por esse momento, da gente achar que tá numa casa segura e acabar num incêndio de novo. Pode acontecer várias vezes, né? A gente nunca sabe a intenção do outro, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Não somos donos. Não somos donos do futuro. Então, né? Mas fica pra gente ter consciência de quando a gente vê que a casa tá começando, né? Aquele cheirinho de fumaça, a gente vê que tem alguma coisa crepitando ali que não tá legal, que a gente pega as nossas coisinhas antes que queimem também e saia. E essas coisinhas são chamadas de valores. E a gente precisa ter esses valores muito bem do nosso ladinho. Não tem aqueles kits de emergência, né, que o pessoal fala agora, né, do El Ninho e tudo mais. Fala, não, deixa uma malinha ali com documento, com dinheiro, com, sei lá, barras de proteína. Tenha os seus valores, tenha o seu caráter, tenha a sua autoestima nessa bolsinha. Mas não deixa ela jogada, não. Não deixa ela na porta ali só pra emergência, não. Carrega ela com você o tempo todo. É igual o Ash lá do Pokémon. Eu não lembro se ele carrega uma bolsinha pro resto da vida, mas tem o boné, né? Então fica aquele boné, fica aquela bolsinha o tempo inteiro com você. Não tira. Não tira pra tomar banho, não tira pra nada. Fica com você. Esse kit de emergência não pode sair de perto de você em momento nenhum. Porque quando o outro falha, você precisa estar com a sua autoestima. Eu não sou exemplo, tá? Não sou. Mas eu estou aprendendo isso. Que a primeira coisa que se esvai é a nossa autoestima. E sem ela, por mais que ela seja desse tamaninho, a gente precisa ter com a gente. Porque é só ela, não só ela, né? Mas a nossa fé que vai nos reerguer, que vai te limpar e falar, putz, preciso pegar minhas coisas e sair daqui. Não dá mais. Eu preciso respirar, eu preciso me valorizar, eu preciso, né, me reerguer, mas eu não posso mais ficar aqui. Então, é algo que eu sinto que, assim, não fiz pesquisas, mas por muitos comentários, pessoas que eu conheço, pessoas até aleatórias, né, que às vezes acaba trocando alguma ideia na rua, principalmente mulheres, tá? Infelizmente, né? São as mais afetadas por isso. Questão de se entregar muito, de se doar muito, e nessa elas deixam esse kit de emergência na porta para fora. E quando elas precisam, que a casa começa a pegar fogo, a última coisa que elas conseguem abrir é a porta. E o kit tá lá fora. Então a gente precisa ter sempre mesmo com a gente precisa repensar. E por mais dolorido que seja, vamos pegar um caderninho, né? Eu tenho meu caderninho aqui. Vamos pegar um caderninho, vamos pegar uma caneta, escreve seus valores. Ah, é difícil? Gente, hoje tem ChatGPT. Vamos ChatGPT. Eu sei que vocês conversam com o ChatGPT o dia inteiro para perguntar tudo. Então vai no ChatGPT e fala, chat, eu estou com dificuldade, eu estou passando por isso, isso, isso. Errado? Seria melhor um psicólogo, mas se você não tem, usa o chat. Né? Já só tá perguntando pra ele besteira, perguntando pra ele se vai dar certo, se você continuar. Muito específico, né?
Mas então, tenha seus valores com você. Ai, mas eu me acho feia. Ai, eu sou muito magrelo. Ai, porque eu sou muito gordo. Ai, porque eu não consigo parar de comer. Ai, porque... Gente, não importa. O que importa daqui pra frente é você ter a mentalidade da sua valorização de você mesmo. Você é um ser humano, você tem a dádiva da sua vida. Faça valer. Eu acho que isso é o mínimo. É o mínimo. Quando alguém fala, a vida é uma só, passa rápido, é isso. Ontem eu tinha 18. Eu tava me mudando da casa da minha mãe para um novo emprego, uma outra cidade, morar com um namorado, que na época eu gostava muito. E hoje eu tô com 30, solteira, com a minha empresa ali, sozinha, com os meus gatos, como sempre. E não achem que eu sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu tô começando esse canal no YouTube, eu tô começando a aparecer e não, eu não sei o que eu quero da minha vida. Sei isso aqui do que eu queria saber isso aqui. Então é muito pouco. E na ânsia, né, da nossa geração, por mais que eu seja uma millennium, a gente tem ânsia de ser perfeito, a gente tem ânsia de ter tudo sob controle. E eu acho que se a gente tem pelo menos o mínimo a nossa autoestima, se a gente tem fé. Ai, mas eu não acredito em Deus. Fé em você mesmo. Já tá bom, já tá ótimo. Não seja egocêntrico a ponto de ignorar muitas coisas, não. Mas tenha fé em você, porque como muitos coaches dizem, e vocês têm que ouvir isso, se ninguém acredita em vocês, mas se você acreditar em você mesmo, já é o ponto de partida. Ai, mas eu não... Para de lamentar, caralho. Desculpa, eu tive que soltar. Mas para de se lamentar. Um livro do Augusto Cury, eu não vou lembrar qual o nome. Talvez eu traga por aqui para falar alguns pontos. Alguma coisa de inteligência. Se alguém souber, põe aqui, eu não me lembro. Que ele fala muito, acho que é um dos primeiros capítulos, que fala sobre o vitimismo, sobre o coitadismo. Pesquisem. Vê se você não tá fazendo parte dessa porcentagem. Se sim, vamos estudar para trabalhar isso aí. Já fui, quando era muito mais nova. Já fui, assumo. Mas reconhecer me fez ter o que eu tenho hoje, ser quem eu sou hoje e... Enfim, eu não sei se acho que eu tô prolongando bastante. Mas eu acho que um ponto, né? A gente tem que ter a coragem, e isso é muito também sobre a coragem, de permanecer aonde a gente escolheu ficar. Mas um adendo, você ter coragem de permanecer onde tá, Tá fugindo as palavras da minha boca, mas sabe quando você toma uma decisão e você precisa ter coragem de assumir as consequências da sua decisão? Não é sobre... Presta atenção, não é sobre suportar consequências que colocaram para você. Não é sobre isso. É você tomar uma decisão que você sabe que é certa, mesmo que você ainda tenha dúvida, mas você sabe que é certa. Por exemplo, né? Sair de um relacionamento, sair de alguma situação que tá te fazendo mal e você assumir com muita coragem aquela consequência. Consequência que você vai ficar sozinho. A consequência de sair daquele grupo de amigos que não tá nem aí pra você, que só te diminui, você vai ficar sozinho. Você vai encontrar, assim, outras pessoas na vida. Gente, a não ser que vocês se enfiem de um buraco. Aí não. Mas se você não é um avestruz, é avestruz ou é rema que enfia a cabeça no buraco? Ai, gente, eu sou... animais, geografia... Meus irmãos que sabem, eu sou péssima.
péssimo. Não contem comigo sobre isso. Assumam a sua responsabilidade. Eu acho que na vida a gente tem que assumir nossas responsabilidades muito bem feito, com muita coragem. Mas tomar a decisão e assumir ela para não voltar atrás para aquela casa em chamas lá é essencial, tá bom? E eu acho que é isso. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha. Eu acho que, por mais que é um Reels curto, vai te dar uma reflexão bem bacana e o que eu falei aqui talvez agregue também. E é isso, o meu conselho aqui e o que eu quis trazer realmente é vocês respirarem e saberem que vocês não estão sozinhos, tá? Você tá sozinho no momento. Por exemplo, eu estou aqui sozinho, né? Eu tenho que limpar minha casa, eu que tenho, né, trabalhar, eu que tenho que gravar o vídeo, enfim. Mas nós temos família, né? Se você não tem família, de repente tem um colega de trabalho, um colega que tá ali do seu lado, de repente você pode ter uma terapeuta, um terapeuta, né? E o mundo tá aí, né? Se você acredita num poder maior, né? Numa força maior no universo, você sabe que você não tá sozinho. E você tem você mesmo, né? É sobre isso. Bom, deixe seus comentários, me digam o que vocês estão achando. Se eu tô falando muito rápido, se tem coisa que não tá fazendo sentido, se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem algum assunto que talvez vocês achem interessante que eu traga por aqui. E se não tá gostando de nada, também fala, engaja, ajuda. E é isso. Tchau, tchau.